Esse é o vídeo de número 23 da Lei 8.666 de 1993. Nós vamos dar continuidade do ponto que paramos na aula passada. Nós paramos no artigo 48, que fala da desclassificação das propostas. O artigo 48 diz: serão desclassificadas 1. As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. Qual é o ato convocatório da licitação? O edital ou a carta convite? Neste caso, se as propostas dos envelopes não atenderem às exigências, sejam por extrapolar o preço, ou seja, por não ter a qualificação técnica, jurídica, ou outras, ou qualquer outra exigência, então estará desclassificadas. 2. Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aquele que não venha ter demonstrado a sua viabilidade através de documentação que comprove os custos dos insumos, que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições essas necessariamente especificadas no ato do convocatório da licitação. Observe que essas condições devem estar previstas no edital ou na carta convite. Neste caso 2 aqui, o valor global, o valor total daquela aquisição de bem, ou daquela construção, ou daquela prestação de serviço. Neste caso, o valor global, se for superior ao limite estabelecido, desde que o edital traga previsto um limite global. Se for acima do valor, então está desclassificada. Ou ainda, se aquela empresa que quer contratar com o poder público trouxer preços incompatíveis, preços manifestamente inexequíveis, inadmissíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado. Então, aqueles que não, olha o não aqui, aqueles que não venham a ter demonstrado a sua viabilidade. Então, os custos devem ser coerentes, devem ser compatíveis com o preço de mercado. Se o preço está alto demais, acima do limite, e não tem uma documentação que comprove que aquilo está coerente com o preço de mercado, também haverá desclassificação. Ou no caso, aqui, também coeficientes de produtividade também devem ser comprovados, devem ser compatíveis com a execução do objeto do contrato. Qual é o objeto do contrato? É a prestação de serviço ou é o fornecimento de bens. Então, se não for compatível, desclassificação, desde que tudo isso esteja previsto no edital. Para efeito do disposto no inciso 2, que nós acabamos de falar, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de menor preço, para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor preço dos seguintes valores. Letra A. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração ou valor orçado pela administração. Neste caso do parágrafo 1º, ele vem falar sobre as licitações de menor preço, então para obras e serviços de engenharia. Nessa licitação de menor preço para obras e serviços de engenharia, então as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%. A 70% de quê? Do menor dos seguintes valores. E quais são esses valores? A letra A, da média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% pelo valor orçado pela administração. Vamos supor que esses valores aqui que nós estamos vendo na nota eles atingiram 50% então do valor
proposto pela administração. Então 10, 20, 30, 40 e 50. Esses valores atingiram então a 50%. Então será feita a média aritmética desses valores. Então, fazendo a média aritmética desses valores, somarão então 10, 20, 30 e 40. Então nós teremos aí o total de 100. A média aritmética dele será então 25. Então será feito o quê? O cálculo de 70% de 25. E 70% de 25, nós teremos então 17,5. Eu sou péssimo de matemática, mas deve ser isso mesmo. Então esse valor aí, 17,5 do exemplo, ele será então o valor abaixo então de 17,5 seria inexequível, inadmissível então neste caso. Mas não só estes. Não só este, porque também no caso da letra B, valor orçado pela administração. Se a administração determinou um valor, ela fez o orçamento, ela determinou ali o valor e a proposta não atingiu 70%, então neste caso da letra B, então também será inexequível. Então tanto o caso aqui que nós vimos na nota, do valor atingido pela média aritmética, 17,5, como ou, observe que nós temos um ou. Esse ou aqui é uma disjunção, é um ou é outro. Observe. Então, se não for no primeiro caso, se caso a administração, se ela fizer um orçamento de um determinado valor e ela expressar no edital, não vai valer a parte de cima, a letra A, somente a letra B. Então, neste caso, ou um ou outro. Se não tiver a letra A, será então 70% do valor orçado pela administração. Então, nesses casos aqui, propostas que não atendam às exigências ou propostas inexequíveis, então serão desclassificadas essas propostas. Nós temos ainda o parágrafo 2º que diz o seguinte: haverá também a desclassificação dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta seja inferior a 80% do menor preço, do menor valor, a que se refere às alíneas A e B. Será exigida para a assinatura do contrato prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. Neste caso do parágrafo 2º, nós temos o seguinte: no parágrafo 1º do artigo 56, nós temos então as modalidades de garantia do contrato. Então, entre elas, nós temos as seguintes: a primeira, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. São os 3 casos, então. Então, o que quer dizer esse parágrafo 2º? Que será inexequível, inadmissível, o seguinte fato: dos licitantes classificados na forma então do parágrafo anterior, cujo valor da proposta for inferior a 80%, então acima de 70% é admissível. Mas se for inferior a 80% do menor valor, a que se refere às alíneas A e B, será exigida para assinatura do contrato prestação então de garantia adicional dentre uma dessas modalidades que nós vimos aqui, que nós acabamos de ver, que são o seguro garantia, caução em dinheiro ou fiança bancária. Então será exigido se o valor for inferior a 80% e acima de 70%. Das alíneas A e B, né? A linha A é a média aritmética, a linha B é o valor orçado pela administração, um ou outro. Então é isso que quer dizer esse parágrafo 2º. Acima de 70% e abaixo de 80% será exigida a garantia de qualquer uma daquelas 3 formas. Então, continuando, parágrafo 3º ainda é inexequível. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou outras propostas escoimadas das causas referidas nesse artigo, facultada, no caso de convite,
a redução deste prazo para 3 dias úteis. Então, olha os prazos que nós temos aqui. 8 dias úteis, nós já sabemos o que é dias úteis para a lei de licitação, para a administração pública, e aqui 3 dias úteis, no caso da modalidade convite. Mas o mais importante não é o prazo aqui. O que é o mais importante nesse parágrafo terceiro? O mais importante aqui é o seguinte: esses dois casos, no caso de inabilitação ou desclassificação. Então, dois casos, isso aqui você deve perceber a diferença. Você deve saber, na hora da sua prova, que inabilitado é aquele que não preencheu os requisitos de natureza técnica, jurídica, etc. Agora, desclassificação já é posterior, é os casos que nós estamos vendo agora. Acabamos de ver, por ser, por exemplo, inexequível, inadmissível. Então, quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, há uma diferença, um macete para você levar para a prova. O inabilitado nem apresenta proposta. Agora, aquele que apresentou a proposta, ele pode chegar na fase de classificação ou desclassificação. O inabilitado nem apresenta proposta. Então, seja inabilitados ou desclassificados, a administração poderá fixar então 8 dias para a apresentação de nova documentação ou das propostas ou de outras propostas escoimadas, ou seja, isentas, extraídas das causas referidas nesse artigo, facultada no caso do convite 3 dias. Então, leve para a sua prova, no caso de inabilitação ou desclassificação, 8 dias para a apresentação de nova proposta. Só que a palavra mais importante de todas aqui é essa aqui, olha, todas. No caso de todas as propostas forem desclassificadas ou todos licitantes forem inabilitados. Se houver um habilitado, então já não será feito esse procedimento, somente se todas, porque o mais importante é salvar o procedimento, é salvar a licitação, porque começar outro procedimento leva tempo e dinheiro, então o interessante é salvar a licitação. Artigo 49, ainda do procedimento e julgamento. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. A autoridade competente. Prefeito, governador, presidente, secretário, ministro, autoridade responsável por aquele procedimento. Então, essa autoridade, ela poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado. Então, vamos dar um exemplo. Houve aquela abertura do processo licitatório, mas aí posteriormente acontece uma guerra ou uma crise financeira que ninguém estava esperando. Se o fato for devidamente comprovado, então poderá revogar a licitação. Deve ser então fato comprovado, e esse fato deve ser suficiente para justificar tal conduta. Esse fato superveniente, esse fato posterior, não pode ser uma desculpa. Ele deve ser eficiente e pertinente para justificar a anulação. Então, devendo ainda ele anular porque ilegalidade. Se nesse processo licitatório houver qualquer indício de ilegalidade, ele vai anular. Neste caso, pessoal, olha as palavras-chave e olha a pegadinha na hora da sua prova. O ato ilegal, ele é nulo. Então, ilegalidade é anular. Mas no caso aqui de fato superveniente, não é anular, porque não há ilegalidade. Aqui será o que? Revogação.
Isso cai em prova? Não, isso despenca em prova, pessoal. Isso despenca. Você não vai anular uma licitação por um fato superveniente que causou uma crise financeira. Você vai revogar. Agora, no caso de ilegalidade, você vai anular, seja de ofício, por determinação então da própria administração, ou por provocação de terceiros, seja um advogado, seja o Ministério Público, ou seja um licitante. Ok, parecer escrito e fundamentado no caso do ofício, própria administração, ou por terceiros. Parágrafo 1º. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59. Então, não gera direito de obrigação de indenizar. No caso de algum ato ilegal, feriu a legalidade, feriu a lei, então a administração pública não vai necessitar, não há necessidade, não há obrigação de indenizar os licitantes, indenizar aqueles que participaram ou aquele que participou do procedimento de licitação, salvo o artigo 59 dessa lei. Vamos ler o artigo 59 para a gente entender. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Agora, olha o parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Preste atenção, pessoal. Nós estamos falando aqui de alguém que já assinou um contrato com a administração pública. Então, essa nulidade não exonera a administração, ou seja, ela deve então indenizar o contratado. Aqui não é o licitante, não é o licitante, é o contratado, aquele que já assinou um contrato com a administração, pelo que este houver executado. Então, tudo aquilo que ele executou, obras, prestação de serviço, fornecimento de bens, até a data em que for declarada a nulidade, então a administração deve indenizar, ela deve pagar por aquilo, além de outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável. Então, por exemplo, imagina que uma certa empresa teve que instalar andaimes, guindastes caríssimos para executar uma obra. Então, estes prejuízos será indenizado se caso ele tiver fixado um contrato com a administração pública. E a administração vai prover a responsabilidade de quem lhe deu causa. Se for quem deu causa, quem promoveu essa ilegalidade, quem assinou, foi responsável por assinar esse contrato com essa ilegalidade. Então, vai a administração pública promover a responsabilidade de quem lhe deu causa. Ok? Então, já vimos esse parágrafo 1º e vimos aqui o artigo 59. Vamos então dar continuidade para o parágrafo 3º. Não parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 dessa lei. Entendemos aqui o que? A nulidade não foi no contrato, mas no procedimento de licitação. Ela vai induzir a uma nulidade também no contrato. Se a licitação é legal, o contrato é legal. Ressalvado o que? Aquilo que nós já vimos. O procedimento, tudo aquilo que aquela empresa já tiver gastado, a administração vai ter que indenizar. Mas entendamos também que a nulidade do processo licitatório vai acarretar a nulidade do contrato, ressalvado o caso de indenização daquilo que já tiver gastado no procedimento. Agora, parágrafo 3º.
No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. Isso é lógico. Foi desfeito o processo licitatório. Vai ser assegurado o contraditório e ampla defesa com todos os recursos, todos os meios e recursos inerentes aos interessados, para que eles possam se defender se não concordar. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e inexigibilidade de licitação. Então, não só na licitação ou no contrato, mas também na dispensa e inexigibilidade de licitação, vai ser observado essas causas de revogação ou anulação. Então, todos esses procedimentos serão observados no caso de dispensa e inexigibilidade de licitação. Artigo 50. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob a pena de nulidade. Pessoal, isso é interessantíssimo. A administração, após finalizar aquele procedimento licitatório, a administração, se ela não quiser contratar, ela pode? Ela pode. Se ela não quiser contratar, ela pode simplesmente não contratar. Vai justificar e não vai contratar. O que ela não pode fazer? A preterição da ordem. Ela não pode chamar o segundo no lugar do primeiro, nem outro estranho ao procedimento licitatório no lugar daquele vencedor. É isso que está dizendo o artigo 50. A administração não poderá celebrar contrato com preterição da ordem, não pode então chamar o segundo no lugar do primeiro, nem o terceiro no lugar do primeiro, ou também estranhos, contratar com terceiros estranhos ao procedimento licitatório. Nestes casos, será nulo este contrato. Artigo 51. No caso do artigo 51, o assunto é um pouquinho mais complexo e nós vamos deixar para o próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.